Nesta aula, analisaremos o movimento harmônico simples, ou MHS, através da dinâmica. Por isso, entenderemos as funções horárias que regem o movimento harmônico simples. Essa é mais uma aula da série de MHS da física. Vamos olhar com calma para o movimento harmônico simples, produzido aqui pela projeção dessa bolinha sobre esse eixo X, que nós estamos denominando aqui com amplitude positiva A e amplitude negativa A. O que significa isso? Essa bolinha girará, então, sempre em movimento circular uniforme, com uma velocidade angular determinada. Essa velocidade angular é a relação com que o ângulo muda aqui, nós chamaremos de ângulo φ, com relação à posição original de saída aqui, o espaço inicial. Então, imagine que essa bolinha esteja girando sempre em movimento constante, velocidade angular constante. Em qualquer tempo, ela terá sempre a mesma velocidade. Movimento circular uniforme, para você entender o movimento harmônico simples. Se precisar, revise a aula sobre MCU, movimento circular uniforme. Essa bolinha, então, girando aqui em volta, fará com que a projeção da bolinha ficará indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre em movimento constante, fazendo com que varie aqui o x com relação à origem da minha circunferência. Lembrando que isso aqui é o meu raio. Vamos definir, então, uma equação para esse x. Vamos pensar aqui no triângulo formado entre o centro da circunferência, a bolinha e a projeção da bolinha. E nós podemos, então, calcular o cosseno desse ângulo formado. Você observará que o cosseno é dado pelo x dividido por r, onde x, então, vai ser r vezes cosseno de φ. Como esse ângulo varia em função da velocidade angular e do tempo, nós escreveremos, então, que a posição em função do tempo vai ser dado por r vezes cosseno. Nós vamos escrever aqui um ângulo zero, considerando que não necessariamente essa bolinha vai sempre sair da posição zero, mais uma velocidade angular vezes um tempo. Isso daqui vai resultar num outro ângulo. Somado-se, então, ao ângulo zero, a posição inicial, você terá o ângulo que essa bolinha está para considerar o cosseno e, então, calcular qual é o valor da posição em função do tempo. Seja positivo ou seja negativo, essa equação virá através do cosseno. E essa, então, é a equação que define a posição do movimento harmônico simples. Vamos olhar agora para a velocidade do movimento harmônico simples. Então, a equação da velocidade agora. Você pode observar, então, que se essa bolinha está girando no sentido anti-horário aqui, a velocidade da bolinha, ou velocidade do objeto, estaria nessa posição, tangente à trajetória. No entanto, nós estamos estudando o movimento da projeção da bolinha. Portanto, assim como nós fizemos lá para o espaço x, aqui nós estudaremos também a projeção, ou Vx, dessa bolinha, que nada mais é a velocidade com que a projeção dela anda aqui. Se nós observarmos, nós temos aqui um valor complementar ao valor de φ, logo, nós temos aqui, por uma relação de triângulos, que aqui tendo φ, vamos lá, para você não se confundir, o seno de φ vai ser dado, considerando o φ aqui, ó, vai ser dado por Vx sobre Vp. Vx sobre Vo, onde Vx é a velocidade da projeção e Vo é a velocidade da bolinha mesmo. Portanto,
Vx é igual a VO vezes seno de φ. Mais uma vez, vamos lembrar algumas coisas importantes. Eu tenho que a velocidade do objeto aqui, ela é dada lá do movimento circular. Vamos relembrar isso. Ela é igual a ômega vezes r. Nesse caso aqui, como r tem o valor da amplitude, nós vamos escrever, então, que VO é igual a ômega vezes a. Como a velocidade está no sentido contrário da trajetória de A, nós usaremos, então, para início aqui, um valor negativo. Portanto, nós teremos no valor de V0, que é o valor do objeto, a velocidade do objeto, menos ômega A. E a definição vem lá do movimento circular. Seno, lembre-se que esse ângulo aqui não vai ser constante. Ele vai depender de um ângulo inicial mais de um ângulo que eu vou ter dependendo do tempo. Então, essa é a equação que nos dá a velocidade da partícula em movimento harmônico simples. Nós temos ômega, a velocidade angular, a amplitude, negativo, pois ela começa no sentido contrário, seno de um ângulo inicial, mais um ângulo que eu tenho aqui em função do tempo e da velocidade angular. Aqui você pode ver a equação do espaço, onde R então vai valer a amplitude, a equação da velocidade, de novo, R eu só estou trocando pela amplitude, e nós podemos também, através da aceleração centrípeta, já que o movimento é circular uniforme, desenvolver e achar a velocidade da aceleração. Aqui não vem ao caso, mas a análise é feita da mesma maneira que fizemos para a velocidade e para o espaço. Vale mais a pena nós olharmos aqui para um estudo feito através das equações de seno e cosseno. O que nós temos aqui é que o valor máximo de cosseno que eu posso assumir é de 1 e menos 1. Por isso que o x aqui vai estar sempre compreendido entre os valores da amplitude, mais, menos a ou mais a. Sendo assim, eu posso ter esse valor máximo como 1 ou o valor mínimo como menos 1. E essas posições vão acontecer quando a bolinha está, então, o cosseno aqui de 0 ou de 180 graus. 0 graus, 180 graus. E você pode observar que eu tenho o maior seno, quando eu tenho 90 graus, vale 1. O menor seno, 270 graus, que vale menos 1. Olhando para isso, nós vamos perceber no movimento circular que essa bolinha estará bem no meio da trajetória circular lá. Se você voltar um pouquinho à aula, você vai entender que nós estamos analisando a projeção dessa bolinha no movimento circular. Então, ela vai estar sempre passando pela origem da minha circunferência. Portanto, a velocidade máxima aqui vai ter sempre o mesmo valor. Tanto quando ela está em cima, quando ela está embaixo, mas vai ser quando ela passar bem no centro da minha circunferência. E esse valor vai valer, então, ômega vezes r. Ou, de outra forma, velocidade máxima, ômega vezes a, já que r tem o valor de a. A mesma coisa nós vamos fazer para o cosseno aqui mais uma vez. Cosseno de 0, eu tenho o valor de 1. Cosseno de 180, eu tenho o valor de menos 1. Portanto, a aceleração máxima vai ser quando essa bolinha tiver ômega ao quadrado vezes r, ou aceleração máxima, ômega ao quadrado vezes a. Mas aqui a aceleração máxima acontece nas extremidades. No centro, onde o ângulo vale 90 graus,
O cosseno é zero, portanto essa bolinha não tem aceleração. Nós entenderemos melhor isso quando estudarmos a forma dinâmica ou as forças para o movimento harmônico simples. Nesta aula, é importante você guardar as equações de espaço, velocidade e aceleração. A análise que acabamos de fazer, basta você entender a relação de seno da trigonometria e cosseno da trigonometria lá da matemática para chegar nas equações de velocidade máxima e aceleração máxima. Bons estudos!